1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor, sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor, e disseram: Pecamos, pois deixamos ao Senhor, e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Baraque, e a Jefité, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, veides aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor
fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Romanos. Capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Jeremias. Capítulo 49. Contra os filhos de Amon. Assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiro? Por que, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá, dos filhos de Amon, o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor.
Lamenta, ó Hesbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de sacos, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o castiguei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quanto lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Ouvi novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros. Ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho são arrastados, certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito, até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele como águia subirá e voará, e estenderá suas asas contra Bosra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Acerca de Damasco. Envergonhou-se Amate e Arpade, porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar, a angústia não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como da que está de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos exércitos.
e acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Beni-Hadad. Acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas, e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si. E lhes clamarão: há medo por todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós, e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas, nem ferrolhos, habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. E os espalharei a todo vento, àqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Salmos. Salmos, capítulo 26. Salmo de Davi. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Salmos, capítulo 27. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim
para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!